Olá, alunos. Hoje iremos falar de função do primeiro grau. Iremos falar especificamente de uma representação numérica, algébrica e gráfica, estudando também o plano cartesiano, os pares ordenados e a construção de um gráfico da função afim, ou função do primeiro grau. Quando falo de função afim, ou eu falo de função do primeiro grau, estou falando da mesma coisa. O que é uma função afim, então? É uma função dada de R em R, definida por f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais e a diferente de zero. O valor y, que é igual a f de x, quando eu falo f de x, eu estou falando de y. Depende da variável x. Isso que é chamado de função, quando uma variável depende da outra. Nesse caso nosso, a variável y depende da variável x. Esses valores de x e y que são encontrados são chamados de pares ordenados, que no plano cartesiano, quando ligados, representam uma reta, que é a representação da função do primeiro grau que iremos ver lá na frente. Agora, em cada função afim, vamos determinar o valor dos coeficientes a e b. Aqui eu tenho a função f de x igual a 2x menos 7. Quem que é o a? O a é quem está multiplicando o x. Nesse caso, então, eu tenho que o a será igual a 2. E o b é o termo que independente, o termo que está sozinho ali, ó. No caso aqui, o b menos 7. A próxima função será f de x igual a menos x mais 3. Quem está multiplicando o x aqui? O menos 1. Então, a igual a menos 1. E o b, quem está sozinho? O 3. A próxima função, f de x igual a 3x. Quem está multiplicando o x? 3. Então, a é igual a 3. Quem que está sozinho ali? Opa, não tem ninguém. Se não tem ninguém ali, eu tenho que o b é igual a 0. Tem o 0 ali que ele não aparece, não há necessidade dele aparecer. Então, o b é igual a 0. Vamos falar de função crescente e decrescente. Quando que a minha função afim vai ser crescente? Quando o coeficiente a for maior do que 0. E quando que ela será decrescente? Quando o valor de a for menor do que 0. Exemplos, uma função crescente aqui, y, que eu já falei que é igual a f de x, é igual a 4x menos 1. Quem que é o a aqui? O 4. 4 não é maior que 0, então essa função ela é crescente. Outra função que é crescente, y igual a 1,8x mais 3,2. Quem é o a aqui? 1,8. É maior do que 0, é crescente. Outra função crescente, y igual a x menos 7. Quem que está multiplicando o x aqui? Não está aparecendo, mas é o 1. 1 é maior do que 0. Essa função é crescente. Exemplos de funções decrescentes, y igual a menos 2x mais 1. O a é menos 2. Menos 2 é menor do que 0. Então, essa função é decrescente. Outra função decrescente, y igual a menos x mais 3. O meu coeficiente a aqui é o menos 1. Menos 1 é menor do que 0. Outra função decrescente, y igual a menos 1,2x mais 1. O a é menos 1,2, que é menor do que 0. Função decrescente. Valor numérico de uma função afim. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a 2x menos 1, determine, letra A, o f de 2. O que eu vou fazer aqui para descobrir esse valor numérico? Eu quero o valor de y quando x for 2. Então, todo lugar que você passar na função f de x igual a 2x menos 1 e tiver x, você vai substituir pelo 2. Muito simples. Vou repetir a função aqui. No lugar de x eu coloco 2. Então, f de 2 será igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Então, o valor de y quando x for 2 é 3. Aqui eu vou determinar o meu par ordenado, que é dado por x, y. Sempre o par ordenado é dado assim, sempre o x primeiro, o y depois. Quando x for 2, o y é 3. Exemplo B, f de menos 3. Então, qual o meu valor de y quando x for menos 3? Vou repetir a função. No lugar de x eu coloco menos 3. F de menos 3 será 2 vezes o menos 3 menos o 1. 2 vezes o menos 3 menos 6 menos o 1. Eu tenho que o f de menos 3 será menos 7.
Ou seja, quando x for menos 3, o y será menos 7. Exemplo C, o f de 0. Qual o meu valor de y quando x for 0? Opa, aumentou o zoom aqui. Repetindo a função, no lugar de x eu coloco 0. Do f de 0 será 2 vezes 0 menos o 1. F de 0 será 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, quando x for 0, o y é menos 1. Para o ordenado, 0 e menos 1. Galera, bem tranquilo, simples aí, ok? Agora o exemplo 2, é um probleminha. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, valor fixo. Você entrou no táxi, já vai pagar isso, R$ 3,50. Mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é um valor variável. Dependendo da distância que você percorre em quilômetro, você vai pagar os R$ 3,50 mais 0,70, que é 70 centavos pelo quilômetro rodado. Então, determina o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 km. Então, olha só, galerinha. A função que define o valor a ser cobrado por uma corrida de x quilômetros será f de x igual a 0,70 vezes o x mais 3,50. Por quê? O valor que está sendo variável ali é o de 70 centavos. Então, dependendo da distância que você percorre ali, você vai multiplicando por 70. Por isso que o x ele é variável. Depende da distância que você vai percorrer. Aqui eu quero a corrida, um percurso de 18 km. O que é esse 18 aqui? É o meu valor de x. Eu quero saber quanto que eu vou pagar percorrendo uma distância de 18 km. Então, no lugar de x, ao repetir a função aqui, no lugar de x agora eu coloco 18. Então, f de 18 será 0,70 vezes 18 mais 3,50 ali. O f de 18 será 12,60 mais 3,50. Fazendo isso aqui, eu chego à conclusão que ao percorrer 18 km, eu irei gastar R$ 16,10. Então, o segredo aqui era determinar a função. A função, você tinha que perceber o seguinte: 70 centavos é o valor variável e o 3,50 é o valor fixo. É a minha função afim. O A é 0,70 e o B é 3,50. Agora o plano cartesiano. Vamos falar do plano cartesiano. O plano cartesiano é um eixo de coordenadas. Eu tenho o eixo X aqui na horizontal e o eixo Y na vertical. Agora eu tenho alguns pontos para me representar nesse plano cartesiano. São pontos coordenados. Ó. Eu tenho o ponto A, que é 1, e 2. O que significa isso? O X é 1 e o Y é 2. Vamos marcar ele aqui. Ó. X é 1 e Y é 2. De novo para vocês. X é 1 e Y é 2. O ponto B é dado por 5 e menos 1. 5 para X e menos 1 para Y. Ele vai estar aqui no quarto quadrante, ó, aqui embaixo. Isso em vermelho. O C é dado por menos 1 e 0. Quando o Y é 0, aqui o X é menos 1 e Y é 0. Eu marco exatamente no eixo X. Menos 1 e 0. Esse é o meu ponto C. O ponto D é dado por menos 4 para X, menos 3 para Y. Está exatamente ali no terceiro quadrante. O último ponto E é dado por 0 e 4. 0 para X e 4 para Y. Quando isso acontece, eu marco lá no eixo Y, o 4. Reformulando aqui eu tenho o ponto A, 1 e 2. O ponto B, 5 e menos 1. O ponto C, menos 1 e 0. O ponto D, menos 4 e menos 3. E o ponto E, 0 e 4. Grafo de uma função afim. Dada a função f definida de R em R, dada pela lei de formação f de x igual a x mais 1, determine graficamente essa função. Então, primeiramente, eu vou colocar x e y aqui, vou fazer uma tabelinha. A função é definida de R em R, em reais. Qualquer valor que você der para x ali, você vai encontrar um valor para y. Então, eu vou dar 3 valores para x aqui, ó, 0, 1 e 2. Ao se tratar de uma reta aqui, se você pegasse 2 pontos, você já iria determinar esse gráfico. Então, você poderia dar qualquer valor ali que o gráfico seria o mesmo. Tá? Quando o x for 0, coloca 0 no lugar de x lá. Ó. 0 mais 1 dá 1. Coloca 1 no lugar de x. 1 mais 1 dá 2.
Coloca 2 no lugar de x, 2 mais 1 dá 3. Vamos colocar o plano cartesiano aqui, eixo x e eixo y. Vou marcar primeiro esse ponto. Quando x for 0, y é 1. Marquei ele aqui. Quando x for 1, y é 2. Marquei. Quando x for 2, y é 3. Marquei. O que eu faço agora? Vou traçar, ligar esses 3 pontos, formando uma reta. Tracei a reta. Então, todo desenho de uma função afim será representado por uma reta. Aqui eu tenho uma reta crescente, pois o meu coeficiente A é igual a 1, ele é maior que 0. Galerinha, é isso. Pegue a atividade de vocês do PET, qualquer dúvida é só me perguntar. É isso aí, grande abraço, tchau, tchau.